E aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Duarte, está começando mais um vídeo no canal. Se inscreve para não perder os vídeos novos. Bom, normalmente eu faço vídeo um dia depois do jogo sobre comentários, mas acabou que hoje a insônia vai bater mesmo e senti que era o dia que eu tenho que falar é hoje. Então, vou analisar um pouco um jogo, assim, porque eu acho que o que a gente já tem visto é a mesma coisa, e depois eu fazer comentários em relação a coisas que interferiram no jogo. Bom, em relação ao jogo, eu acho que é o que a gente tem visto, né, nesses últimos jogos, que é um time com meio que sem criatividade, um time que meio confuso para, né, e no meio que no desespero, querendo resolver as jogadas, né, mas sem ter uma organização, indo, né, de qualquer jeito, e às vezes não tomando as melhores decisões, e, e isso, né, alguns jogadores com queda de rendimento também, e, né, acho que foi muito disso nesse jogo. Diniz também, né, acabou fazendo substituições que eu acho que até foram válidas, mas acabou que, né, a zaga do Cruzeiro ali, a defesa, né, a gente tava com o João Marcelo e Zé Ivaldo, assim, né, muito bens e parece que esfacelou, né? Mas eu acho que também tem que, né, em relação à zaga, teve essa queda, né? A gente não entende o que aconteceu. E em relação aos outros jogadores também, que eu acho que, né, você vê nesses últimos, por exemplo, contra o Fluminense foi a mesma coisa, tomou, né, fez o gol que nem estava merecendo, o Bahia que estava parecendo que estava jogando em casa, igual lá no e aí consegue fazer o gol e ainda leva o empate, né? Então, psicológico também, né, tá difícil, né? Acho que em relação ao jogo é isso que a gente tem visto, um time com dificuldades, um time muito apático, né, sem criatividade, que os jogadores vão ter que, né, demonstrar mais porque, né, já trocou técnico, já vieram esses jogadores no meio do ano e, né, em vez de estar melhorando, e não tá piorando, né? E eu acho que aí também é em relação a todo mundo, né? Pedrinho, Matos, quem faz esses, vamos dizer, scout dos jogadores, né? Porque saiu, né, veio falando que não precisa de atacante, que vai, né, dessa questão da base, mas, né, a gente tá a gente ainda teria, né, quando fez essas mudanças, desculpa, essas esses jogos, né, quando foi a janela de transferência, faltava quantos jogos pro Brasileirão, eu acho que a gente nem tinha entrado ainda na segunda fase da Sul-Americana. Então daria para ter tido um planejamento melhor assim, porque senão também gasta, igual, né, parando para pensar, se gastou, já se gastou muito. E se gastou, não, eu acho que assim, na minha opinião, né, se esse gasto se não vai para Libertadores, é como se tivesse jogado quase um gasto por ralo, assim, porque foram contratações altíssimas, né? Então, eu acho que tem que ter também, né, uma conversa de todo mundo ali para entender o que está acontecendo. Tá, essa parte do jogo é o que a gente tem visto, mas que é desanimador, né? Agora, em relação ao jogo em si, que é uma coisa que já vem acontecendo essa semana, desde que o Cruzeiro, né, postou nas redes sociais a questão dos sinalizadores e tal, virou, né, essa polêmica. Eu sou contra, eu não sou, tem que levar, a gente tem que levar, teve gente que levou, né, eu fui, né, eu vou falar minha opinião, assim, como torcedora. Eu fui, né, eu não... Então, tava essa polêmica a semana toda, né, e aí teve gente que entrou, tal, teve gente falando que era pró, outras pessoas falando que era contra. Em relação à minha opinião, eu acho que a grande questão vai ser que provavelmente, né, para começar,
Tá, queria levar, levasse e tal, fez. É bonito, fica bonito, mas se não pode, eu vou fazer o quê? Né, igual eu não posso, se tem aquela regra de trânsito de não ultrapasse aqui, que não se pode virar à esquerda, eu não vou virar à esquerda. Mas aí levaram tal. E aí teve essa questão do jogo, né? Atrasar, eu acho que uns quase 15 minutos, 10, 7 minutos, não sei quanto tempo atrasou. Mas aquilo já me deixando. Todo mundo ali já tá ficando nervoso, que aí vendo ali que o juiz não começava, tipo o juiz conversando, e aquilo já criou, né? Eu acho que um nervosismo, uma ansiedade maior ainda do próprio jogo no torcedor. Já acabou prejudicando, e no início. Depois, no finalzinho, eu acho que o Matheus Pereira pedindo para pagar tal. E aí começamos o jogo tal. Primeiro tempo a gente viu o que foi tal. No segundo tempo vai, né? Igual eu falei, o Cruzeiro consegue fazer o gol. E o Cruzeiro tava indo, né, ao ataque, assim, buscando, né, o gol tava mais efetivo, tinha feito o gol, tava mais, vamos dizer assim, animado, tava buscando, tava tendo mais chances, voltou melhor, assim, um pouco do primeiro pro segundo tempo. O segundo tempo tava melhor. E aí, depois faz o gol, acabam assinalando os sinalizadores de novo, e aí ficou até pouco tempinho, assim, né? E o povo já tentando pedir para pagar mesmo, foram poucas pessoas, mas que o próprio juiz, né, acabou parando o jogo, né? E no início já, eu achei que, né, já me deixou irritada, querendo a gente ficar esperando que tempão para acabar e tal. Mas nessas pessoas levaram e tinha no início mesmo, estava é, muito, muito neblina mesmo, não dava para enxergar nem o outro lado, tipo, da arquibancada, né, do Mineirão, então tava ruim de se ver mesmo no início, né? E aí acabou atrasando o início do jogo. E pro jogador que já tava ali aquecendo, já tava ali preparado no jogo, pro jogo, né? Acho que sofre interferência. Em relação a essa outra parada que teve, né? Aí também acaba que na hora que o time dá uma relaxada, vai parar, né? Às vezes bebe uma água. Não tô falando que foi errado, que isso prejudicou o Cruzeiro. Mas eu acho que, igual eu falei, já tinha feito no início antes do jogo e viu que o juiz tinha parado, não tinha deixado iniciar o jogo por causa dos sinalizadores e que os jogadores que estão ali, né, que já tinham pedido para, né, igual eu falei, Matheus Pereira tinha pedido para não, para pagar tal, que eles queriam jogar, né, você tá ali, já acabou de aquecer, já tá ali, né, tipo, né, na linha de chegada para iniciar uma corrida e aí tem que, é como se fosse um reset, você não vai, né, você quase queima a largada, e aí aconteceu, né? Acabaram acendendo de novo. Isso que eu achei que foi errado, mas eu acho que isso não foi motivo para o Cruzeiro ter perdido, na minha opinião. Não foi motivo, pode ou não. Aí, né, vai ser os jogadores que vão saber mesmo. Se só aqueles pouquinho, eu acho que pode ter interferido, sim, né, na questão de atenção deles, né? Mas para ter perdido o jogo, a gente já estava vendo que o Lanús já estava também tendo mais chances, tava sendo muito ali o Cássio com as defesas, igual eu falei, né? O Cruzeiro conseguiu achar aquele gol, né? O empate em 1-1 não foi um placar injusto, foi justo. Então eu acho que, né, em questão dos sinalizadores foi muito isso. Eu acho que. E outra questão, né? Teve essa questão de parar no início, que eu acho que prejudicou, sim, porque, né? Do meio aí eu nem falo muito assim, porque foi muito pouco tempo, né? Mas pode ter tirado a atenção. E para esse time que já tá com essa dificuldade de continuar mantendo a atenção ali, que a gente tá vendo que tanto no jogo com o Bahia quanto nesse são gols bobos ali, né? São gols de falta de concentração. Em jogos, né, de Copa Sul-Americana, assim, você tem que estar dando ali seu foco, né, sua atenção 1000%. Pode ter influenciado ou não. Mas eu acho que para perder, não, porque os jogadores têm, né, tem
já estavam sem o sinalizador nos outros jogos, demonstrando essa falta de atenção, essa falta de intensidade. Então, acho que em relação aos sinalizadores é isso. Acho que no início acabou. O que eu achei ruim da questão dos sinalizadores foi mais essa questão de, de irritar mesmo, que eu falei, o jogo pra começar, e aí tem que esperar o juiz ali no meio, todo mundo ali, jogador, tendo que ficar ainda naquele toquinho de bola e tal. E se tinha pedido, é porque não era para fazer mais, né? Então parasse. E se for né, se for parar para pensar, quando que a gente sabe, infelizmente também, né, que a maioria no do Atlético teve e tal, se faz sinalizador quando seu time tá no fim, time tá ganhando, tal. Tal, o Cruzeiro tava ganhando, mas o Cruzeiro tava no ataque. Eu lembro na venda, se era quando o Cruzeiro, Matheus Pereira tava com a bola, o Cruzeiro tava no ataque. O Cruzeiro tava mais, igual eu falei, com uma intensidade melhor, né, nessa hora, porque tinha feito já o gol, tava querendo fazer outro e tal. Não tinha por que acender o sinalizador naquela hora. Mas eu acho que, igual eu falei, isso mesmo, independente disso, tal, não era hora de. Não é motivo para eles terem perdido, né? E terem jogado tão mal. É, outra questão. Aí eu acho que essa questão foi envolvendo. Foi se envolvendo toda semana, mas eu acho que o próprio Cruzeiro poderia ter lidado de uma forma melhor. Porque não é possível que eles já não tinham, já não estavam vendo que tinha gente se mobilizando, falando, não, então eu vou comprar 5 caixas. Eu vi gente falando que tinha gente vendendo lá fora e tal, sinalizador, então o Cruzeiro poderia ter. Porque se parar para pensar, gente, o Cruzeiro fez aquele post para se prevenir, né? De questões de punições, de ter que pagar uma multa, para falar assim, não, eu fiz minha parte, eu falei com os torcedores, mas acabou, né, que uma coisa errada, uma coisa também, né, incrível, né, como que o torcedor entendeu tudo aquilo ao contrário, aí já começaram teve gente começando a falar, é porque esse time é apático e não tem dinheiro para pagar sinalizador, tal, sendo que é uma medida preventiva, tanto que agora provavelmente o Cruzeiro vai perder menos de campo se for para alguma competição internacional ano que vem, né? Então tinha-se um porquê, né, para para se ter feito aquele pedido, mas que se o Cruzeiro percebeu que já estava tendo esse entendimento, às vezes, né, vamos falar assim, uma interferência na comunicação, que fizesse outro post explicando que era medida da Conmebol para, né, era praxe da Conmebol, porque o torcedor entendesse, não, né? E aí, não, provavelmente, acho que se tivesse feito isso também, muito menos gente ia levar do tanto que levou, o sinalizador. Que acaba que eu acho que o torcedor teve uma hora que também se sentiu tá, meio que provocado por essa questão de que os jogadores não estão jogando, aí eu não posso levar o sinalizador para não estão jogando, tal, isso não, e que tem dinheiro para isso, mas o torcedor foi levando para esse lado, mas, né, que eu acho que se tivesse feito uma transmissão de uma forma melhor ou outro post explicando, eu acho que não se teria levado tantos sinalizadores e não iria se ter tanto prejuízo. E aí eu acho que acabou influenciando isso no próprio jogo, assim, né? Aí teve gente que foi irritada pedindo para os outros apagarem, teve gente acendendo, aí já vinha na semana toda essa questão, essa que foi juntando com essa questão de não vir as vitórias, de um time apático, e acabou virando esse bolo de neve. Mas e aí começou também hoje, principalmente, né, uma disputa ainda, porque, meu Deus, a culpa era do Seabra, né, a culpa não era do Seabra, e agora com o Diniz que não ganhou ainda, tava muito melhor com o Diniz do que com o Seabra, tava muito melhor com o Seabra do que com o Diniz. Gente, né, tipo assim,
acorda, né? Não é questão de técnico, já deu para ver entre o Seabra, quantos técnicos passou e a gente viu que o Cruzeiro teve um momento de oscilação, não foi um time que a gente desse tanta confiança assim. Não é muito questão de técnico. E ver esse burburinho, principalmente eu vi muitas questões saindo do jogo hoje. Eu acho que, né, aí uma coisa que eu queria deixar mesmo para a torcida é essa questão, né? Vai querer ficar mais nessas picuinhas mesmo de rede social. Ah, não tem nada a ver, né? O sinalizador não interferiu para o Cruzeiro ter perdido, aí gente falando que interferiu, chamando outro, né, ofendendo outro, e aí depois essa questão bom, levou mesmo da levar a punição, bom, porque esse time não tá jogando, esse time é apático e tal, vai ficar nessas briguinhas, você abre era melhor, viu o que vocês fizeram tirando ele e trazendo, né, o Diniz, vocês vão ficar nessa briguinha ou vão esquecer, colocar essa parte e apoiar quem entrar, né? Uma coisa também com os jogadores, apoiar quem entrar ali e tentar buscar, né? O Cruzeiro ainda segue difícil, mas o Cruzeiro segue vivo ainda, né? Foi um empate, pode vencer ou às vezes ir para os pênaltis lá, né? Na Argentina, contra o Lanús. Vai ficar nessas divergências aí de rede social que só estão criando problema entre a torcida, desgaste que não é necessário, ou vai lá apoiar o Cruzeiro em si, né? Eu acho que tem que parar muito com essas picuinhas de ficar, né? Porque isso não vai levar em nada. A gente tem que apoiar ali para que saia dessa situação. Eu acho que o problema do Cruzeiro também é muito, né, tá nessa questão de que não tá conseguindo sair dessa situação. E é isso, os jogadores vão sentindo essa falta mesmo de não, como fala, confiança, vão ficando menos confiantes, vão às vezes tendo esses erros bobos. Então é a hora do cruzeirense levar mesmo o próprio Cruzeiro, né? Mas claro que eu acho que tem também, né, que os jogadores terem. Espero que o Diniz faça isso, choque de realidade, porque, assim, o tanto que aqueles, né, tá faltando uma representatividade ali, né, porque, não, o tanto que eu fiquei nervosa hoje com alguns lances também, né, igual eu falei, assim, né, tô falando dessa questão de apoiar e tal, né, mas os jogadores também vão ter que buscar ali, né, raça, igual muita hora no final a gente gritando raça, né? Então vão ter que buscar, mas que a gente pare com essas picuinhas em rede social, que isso só tá desgastando a torcida, desunindo ela. E na hora do jogo não tem necessidade disso. Acho que o meu ver é isso, na hora do jogo não tem necessidade disso. É apoiar ali na hora do jogo. Eu falei, se tivesse no final, assim, né, assim, desses finalizadores e tal, mas naquele momento o Cruzeiro estava no ataque. Então, acho que a torcida tem que parar para repensar nisso, porque acaba que se ficar nessas picuinhas não vai se unir a torcida. A gente sabe que esse time, se não tiver vamos dizer assim, um empurrãozinho, não vai. E a gente ainda tá vivo, vai acreditar, porque o Cruzeiro, né, tem jogo que a gente fala, a gente não sabe como que ele fez 3-0 no time, no time que a gente enfrentou antes do Lanús, né? Que passou por ele e empatou aqui. Como que lá, né, no jogo deles a gente fez 3-0, como que a gente ganhou do Botafogo, que a gente fez 5 também, né? No Penharol. Então, ver onde se perdeu isso e, assim, podem não concordar, mas o Cruzeiro quando joga com raça, com aquela, vamos dizer assim, igual o Fabrício falava muito, faca nos dentes, né? Tem conseguido a vitória, é só jogar com essas facas nos dentes, né? A gente não dá pra entender o porquê de isso não tá acontecendo, né? Aí é coisas a se discutir internamente ali, não cabe a mim, né? Que não sou técnica, não estou aqui, né? Dentro do Cruzeiro. Mas acho que isso foi mais um pouquinho comentário do jogo, um desabafo também.
né? E até o próximo vídeo. Comentem aí também o que vocês acharam.